Quero convidar os amados a se colocar de pé nessa noite, se assim você puder, abrindo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo 4, no versículo de número 16. Lucas 4, versículo 16. Você sabe que eu gosto dessa, né? Lucas capítulo 4, no versículo 16. Quem achou, diga bem forte amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mais um tempinho, Lucas capítulo 4, versículo de número 16. Podemos? Diz assim a palavra do Senhor. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre, mais uma vez, o Espírito do Senhor está sobre, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Somente aí. Estenda suas mãos mais uma vez para a minha vida, em concordância com a oração que foi feita. Senhor, não há dúvidas de que Tu estás nesse lugar. Tu já fala fortemente em nosso coração, já sentimos Tua presença, e podemos dizer que Tua presença é real neste lugar, Senhor. Então, como vem sendo falado desde o início desse culto, Senhor, fica à vontade. Aquele que veio para ouvir a Tua voz, que ouça, Senhor. Aquele que veio para receber de Ti, que receba. Aquele que veio para sair daqui profundamente abençoado por Ti, Senhor. Que assim se cumpra na vida dos Teus filhos. Por isso, Deus, humildemente, Senhor, eu me coloco em Tua presença. Uso os meus lábios, mas como eu sempre te peço, Senhor, eu não quero te pedir que Tu use as minhas palavras. Coloque sim as Tuas palavras nos meus lábios. E que assim, Senhor, seja notória a Tua voz em meio ao Teu povo. Meu Deus, dependemos da Tua presença nesse lugar. Então, cumpra assim com os Teus propósitos em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Queridos, nessa palavra de Lucas, capítulo de número 4, é o versículo que assim o Senhor elegeu para que nós pudéssemos dar introdução a essa palavra. Você vai ver que Jesus volta para Nazaré, entra numa sinagoga. Eu quero ser bem sucinto, mas preste bem atenção nisso. Jesus, ele vai para a sua cidade que ele foi criado, Nazaré, entra numa sinagoga.
E vamos dizer que naquele dia seria o dia que o Senhor Jesus iria pregar. Aquele dia que o Senhor traria uma preleção, uma palavra naquela sinagoga. Você vai perceber que um dos assistentes, vamos colocar assim para traduzir para os nossos dias, para ficar bem fácil de nós entendermos. É como se um obreiro da sinagoga tivesse tirado um dos rolos da palavra. Hoje você conta com um exemplar, melhor dizendo, da palavra do Senhor. Você carrega a sua Bíblia, mas na sinagoga existiam os livros das leis, dos profetas, o Pentateuco, tinha tudo lá. E um daqueles assistentes entrega, você vai ver comigo que o rolo referente ao livro hoje que você tem, o livro do profeta Isaías. E você vai reparar que Jesus, ele, como era de costume, se colocou de pé e vai ler, traduzir a palavra que hoje você vai encontrar lá em Isaías capítulo 61. No versículo 18 do capítulo 4 de Lucas, que você leu comigo, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, Jesus diz assim: o Espírito, quem pode me ajudar em nome de Jesus? O Espírito, pelo que me ungiu para evangelizar hoje, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Alguns historiadores, e eu também não quero me prender a esse detalhe, mas só para que você entenda, alguns historiadores vão dizer que existia uma cadeira especial nas sinagogas, uma cadeira que assim seria separada para que o Messias sentasse. Por isso, como na mentalidade dos judeus, o Messias não era ou não estava no meio deles, aquela cadeira ficaria vazia até o dia que assim o Messias surgisse. Por isso você vai entender no versículo 20: tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e... Você vai reparar que a partir do momento que Jesus se senta, aquelas pessoas que ali estavam olham com um olhar de perplexidade. Imagina isso, a cadeira que ninguém sentava, e ele começa a falar: o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, trazer a liberdade aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus pega daquele rolo, entrega ao assistente, diz assim a palavra, e diz então que a partir daquele momento ele se assenta, e diz que os olhos daqueles que ali estavam mantinham-se fitos nele, presos a ele. Jesus, sentado à cadeira, anuncia: hoje se cumpriu a profecia da palavra que vos tenho dito. Por isso você vai ver mais à frente no capítulo 4, Jesus, por essa demonstração implícita de que ele era o Messias, Jesus é levado, poucas vezes a gente fala sobre isso, Jesus é levado a um precipício para ser atirado. Mas você vai ver na palavra que naquele alvoroço de vamos jogar Jesus, ele consegue se desvencilhar no meio daquela multidão, e ninguém o percebeu. Mais um milagre do Senhor, ninguém o percebeu fugindo. Lindo isso, né? Amém? Você está entendendo, querida? Até então, de repente está um monte de interrogação na sua cabeça, mas olha, para essa noite, o que mais me chama a atenção, embora tudo isso que eu te falei já faça com que eu e você sejamos abençoados, o que mais me chama a atenção é Jesus falando no versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é lindo.
E eu quero perguntar quantos ungidos do Senhor se encontram aqui nessa noite. É com você, então é com você mesmo. Jesus falou que o Espírito do Senhor estava sobre, e assim esse Espírito o ungiu. Vou perguntar mais uma vez para que você não tenha dúvida. Quantos, eu acho que vai ter gente que agora que vai desistir, que vai ficar com medo. Quantos são ungidos do Senhor ou pelo Senhor nessa noite? Faça assim. Amém. A palavra que mais me chama a atenção na fala do Senhor Jesus no versículo 18 se chama para. Vamos repetir isso? A palavra mais importante nesta noite para mim se chama para. Olha só, hoje eu quero te dizer, e sem qualquer demonstração de vaidade ou de orgulho da minha parte, eu quero te dizer que é muito fácil hoje eu dizer para você que eu sou ungido pelo Espírito Santo. Mas quando você começa a entender que você é ungido para alguma coisa, aí o negócio muda de figura. Começa a trazer ou transliterar um sentido para a tua vida. Começa a trazer uma ideia de objetivo, a oportunidade de você ter sido ungido pelo Senhor. Hoje você é ungido, querido. Quem ainda é ungido? Depois dessa, diga amém. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: você é ungido sim, querido, mas para alguma coisa. Jesus, nada mais, nada menos, estava dizendo para aquelas pessoas: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para um propósito. Se existe unção do Senhor sobre a tua vida, existe um propósito do Senhor sobre a tua vida. Se existe unção de Deus sobre a tua vida, existe um objetivo para a tua vida. Se existe algo de Deus sobre a tua vida, existe algo de Deus também que temos que cumprir. E esse algo de Deus que temos que cumprir chamamos de propósito. Você acredita que existe um propósito de Deus sobre a tua vida? E eu vou mostrar para você na palavra que você não é um ser comum. Eu sei que você sabe que você é especial, mas eu vou te dizer o porquê que você é especial. Você lembra na palavra em Gênesis? Vamos passear um pouquinho na palavra, mas preste bem atenção. Olha para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: meu irmão, se eu dormir, me acorde, pelo amor de Jesus, porque eu sei que Ele quer falar comigo hoje. Acorda Ele aí, em nome de Jesus. Meu irmão, você lembra em Gênesis? Lembra Gênesis, capítulo 1, início de tudo? Você lembra disso? No princípio criou Deus os céus, a terra era sem forma, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Lembra disso? Aí diz a palavra: e disse Deus, haja. Você vai reparar, e eu sei que você conhece a palavra do Senhor, quantos dias o Senhor, pelo menos dias em que a palavra nos traz, quantos dias o Senhor cria todas as coisas? 13, 18, 24, raiz de 9, quanto? 6 dias. Mas não sei se você parou para prestar atenção na criação. E através da criação você vai entender como Deus é na tua vida. Na criação, primeiro Deus fala: haja luz, e houve luz. Deus cria um ambiente, você consegue entender isso? Deus cria como se fosse o pano de fundo daquilo que Ele realmente pretendia fazer. No segundo dia Ele faz a separação entre águas e águas, né? Surge a face do céu e a água, conforme nós entendemos. Você consegue entender isso? Tenta imaginar esse filmezinho na tua história. Mais uma vez o plano de fundo, como se o ambiente estivesse sendo construído. No terceiro dia, olha, luz, separação de águas e águas, né? E no terceiro dia o Senhor faz aparecer porção
de terra seca. Legal, né? Mas por que isso? Qual é a finalidade? Você vai reparar que primeiro o Senhor faz haver a luz, os céus surgem. Isso primeiro, segundo, terceiro dia. Aí vem o quarto dia. E sabe o que o Senhor faz a partir do quarto dia? Começa, lembra que nos 3 primeiros dias o Senhor construiu o plano de fundo? Conseguiu entender isso? A partir do quarto dia o Senhor começa a povoar aquilo que Ele fez como plano de fundo. Mas primeiro Ele fez aparecer, surgir a luz, os céus de forma evidente. Aí Ele começa a povoar os céus. No quinto dia, Ele vai lá no segundo dia do plano de fundo. Ele fez aparecer o quê? A água. E Ele fala e dá ordem à água para que surgissem seres viventes. Quem está entendendo, diga amém. No sexto dia, o Senhor faz uma menção lá no terceiro dia, em que Ele faz aparecer ou surgir a terra seca. E assim Ele povoa a terra. Mas sabe o que me chama a atenção? Que em todos os dias da criação, Moisés vai, inspirado pelo Senhor, dizer: e viu Deus que aquilo era bom. Você já ouviu falar nisso alguma vez? Quando nós falamos isso, imaginamos como se Deus tivesse, e me perdoe talvez eu não quero ser herege nessa noite, mas imaginamos como se Jesus estivesse numa cadeira de praia, olhando todas as coisas, e o bom se traduz como se fosse legal, e viu Deus que aquilo era legal, e viu Deus que aquilo era bonito, e viu Deus que aquilo era, como diz aí fora, que era maneiro, não é? Você vai ver que Deus dá ordem aos céus, dá ordem à água, surge aí os seres viventes. Mas a última criação de Deus foi Deus não dá ordem à terra, Deus não dá ordem à água, Deus não dá ordem aos céus. Deus vira para si próprio e fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Ele faz todas as coisas, Moisés, mais uma vez inspirado pelo Senhor, vai dizer que depois de ter feito todas as coisas, viu Deus que aquilo era muito bom. Onde é que eu quero chegar com isso, meu irmão? Toda vez que a palavra disser em Gênesis capítulo 1 que viu Deus que aquilo era bom, toda vez que isso acontecia era quando Deus via que aquilo tinha propósito. Você vê que Deus, quando olha para si e fala assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, trouxe para mim e para você o propósito de nos parecermos com Ele. Você já começa a dormir com esse barulho aí de que existe a responsabilidade de nos parecermos com Deus. E você fala assim: eu? Pastor, talvez você não me conheça, não saiba e conheça os meus defeitos. Você não sabe, pastor, como eu sou de verdade. Mas olha, Deus não procurou alguém perfeito para que o fizesse a sua imagem e semelhança. Deus quer mostrar para você, e quem é imperfeito, diga amém, que só quem é imperfeito, diga amém. Deus quer mostrar para você como alguém imperfeito pode ser uma bênção. Você percebe que nada nesse mundo foi criado para enfeitar? Você já percebeu isso? Já percebeu que todas as coisas foram construídas com um propósito? Você percebeu que as aves dos céus não têm o mesmo propósito que a tua vida? Você já percebeu que a terra não tem o mesmo propósito que a água? Olha para a pessoa que está ao seu lado mais uma vez, e eu quero te assustar dizendo que Deus quer nos levar para o mesmo lugar,
mas através de propósitos diferentes. Talvez você não acredite, mas eu não quero fazer sensacionalismo com a palavra, querido. Mas só você e só você tem um propósito sobre a sua vida que mais ninguém na face da terra tem. Existe algo que Deus bolou na sua criação que mais ninguém na face da terra vai poder fazer no teu lugar. Você percebeu que Deus cria o pássaro para fazer e trazer sentido aos céus? Deus cria os peixes para trazer sentido aos mares. E talvez você se pergunta: como é que Deus pode ter propósito na minha vida, na minha família, na minha história, se o Senhor me colocou lá naquele lugar, lá no meio daquela família, que de repente é espírita, não quer, ou de repente uma série de pessoas que não querem nada com Deus, ou de repente você se pergunta: olha, Senhor, se tu abriu essa porta de emprego, por que o Senhor me colocou lá naquele lugar onde eu sou afrontado? Você passa por isso, querido? Não, né? Eu acho que não tem ninguém que passa por isso aqui. Vamos pular essa parte então? Você passa por isso? Você sabe por que Deus te colocou lá? Porque é você que traz propósito àquele plano de fundo que Deus criou. Deus te colocou ali porque se o propósito de Deus está sobre a tua vida, é você que traz propósito para aquele lugar. Existe uma coisa, e que uma vez eu ministrei lá na igreja, lá na nossa igreja, de que a pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano, ou seja, eu e você, é ser muito bom. Você é muito bom em alguma coisa? Você se julga bom em alguma coisa? Pode falar, meu irmão, sem melindre. Você se julga muito bom em algo? A pior coisa que existe na vida do ser humano é ser muito bom em algo que Deus não o chamou. Eu vou te explicar o porquê. Você já entendeu que existe um propósito sobre a tua vida? Já entendeu que é algo contigo e mais ninguém? Eu quero te lembrar de algo que acontece lá na tua casa. Olha, não leio o teu Facebook, não vasculho o teu WhatsApp, mas eu sei que acontece na tua casa. Quantos já tiveram que apertar um parafuso em alguma vez, em alguma ocasião na sua casa? Diga amém. Você não contrata alguém para apertar um parafuso. Quando você vai apertar um parafuso, geralmente é um trabalho em dupla. Vai o homem e a mulher apertar um parafuso, não sei porquê, né? A mulher ali dando dica, não é assim? É assim? E você lá apertando. Só que eu não sei se acontece também na sua casa, de quando você vai apertar um parafuso, você vai olhar lá na tua caixa de ferramenta, não tem chave de ferro. Já aconteceu isso? Faz assim se já aconteceu. Aí você vira para sua assistente, sua esposa, e fala assim: olha lá, é assim mesmo. Amor, pega aquela faquinha. Não é assim? Pega aquela faquinha lá. Aí a sua esposa vai lá, pega aquela faquinha e começa a apertar aquele parafuso. E sabe o que você descobre? Que aquela faca é muito boa para apertar parafuso. Aí você fala: toma, amor, guarda lá no lugar. A próxima vez que você tiver que apertar um parafuso, eu duvido que você compre chave de fenda, porque você sabe que você tem uma faca que aperta parafusos. E sabe o que acontece? Ao longo do tempo, essa faca vai sendo tirada do meio dos talheres, e você um dia vai ver essa faca guardada lá na sua caixa de ferramentas. É assim, né? Nós somos a chave de fenda. O parafuso precisa ser apertado, sabe? E sabe o que Deus faz?
Deus não levanta outra chave de fenda igual a você. Deus levanta uma faca. Mas aí você vê a faca fazendo aquilo que eu e você deveríamos fazer. E por isso às vezes ficamos perplexos. Meu Deus, mas por que o Senhor levantou a fulano de tal para fazer aquilo? É para que quando você olha a faca, você lembre da responsabilidade que Deus colocou no momento que Ele te criou. Quem é chave de fenda foi nascido ou foi gerado para apertar parafusos. Você pode até conseguir cortar alguma coisa com a chave de fenda. Você pode até descobrir que a faca é boa para apertar parafuso. Mas o fato de você ser bom fazendo uma coisa não significa que Deus te chamou para aquilo. Você percebe que cada coisa tem sua utilidade? Sim ou não, querido? Não me assusta não, diz que sim. Sim, né? Quer ver outra coisa que acontece lá na sua casa? Quero falar de um móvel chamado estante. Você tem estante na tua casa? Tem prateleira na tua casa? Tem. Prateleira e estante é o lugar eleito pelos donos da casa para guardar coisas que não servem para nada. Sabe por que as coisas da estante estão cheias de poeiras? Cheias de poeira? Porque são coisas que você não usa. Pode até ter um significado especial aquilo ali, mas não tem utilidade. Foram feitas para enfeitar. E muitos de nós estamos cheios de poeira nessa noite. Estamos no reino. Estamos na casa do Pai. Mas estamos na estante. E o Senhor quer te fazer lembrar que aquilo que na estante não tem utilidade foi feito para estar fora da estante e trazendo uma utilidade para alguma coisa. Você pode se imaginar como objeto com menos valor na face da terra, mas você foi criado com uma utilidade. Você foi criado com um propósito. Por isso repita comigo: hoje eu sei que eu não fui criado para enfeitar o mundo. Você entende isso, querido? O tema da mensagem dessa noite é trazendo de volta o tempo do propósito. Eu estava prestando bem atenção e recebendo de Deus em meio aos louvores, e não resta dúvidas de que Deus está chamando pessoas de volta nessa noite. Estavam cantando o último louvor que eu não conhecia, não tinha ouvido falar, nunca ouvi. Mas quando aquela última frase, eu acho que é a última, né? Recaio novamente, é isso? Recaio em tua graça e recaio. Recaio. Não é caio, é recaio. Deus está te trazendo de novo, de volta, para que você fique próximo das mãos do Senhor sobre a tua vida. Mas você entende que para trazer de volta o tempo do propósito, você tem que entender de uma vez por todas, querido, que você não foi criado, gerado para ter uma vida linda. Lembra da criação? Olha, às vezes você se frustra porque você acha que vida com Deus é vida igual os comerciais de margarina, sabe? Já viu? Todo mundo acorda feliz, sorrindo, senta todo mundo na mesa, o cachorro vem lá, te mostra a barriguinha, aí ele chega, a esposa vai dar um beijo, as crianças limpas, arrumadas, falando papai, e todo mundo feliz, e a tua vida não é assim. E você acha que isso não é vida com Deus. Você acha que Deus não é contigo porque você não viu isso se cumprindo na tua casa. Mas eu quero te trazer à memória aquilo que pode sim te trazer esperança. Que vida com Deus não é vida linda, é vida com propósito. É vida com utilidade. Tem um monte de gente com um sorriso, né, que você de repente até olha para aquela vida e fala assim: poxa, eu queria ter a vida que aquele irmão tem, que aquela mulher tem, que aquele homem tem. E aquela pessoa que você tanto admira olha para você e fala: poxa, eu queria ter
a paz que aquela pessoa tem dentro do lar. Eu queria ter a fé que aquela pessoa tem. Eu queria ter continuidade como aquele tem. Você entende, meu irmão, que tua vida, e isso é real, você aceita e recebe as promessas do Senhor sobre a tua vida? Recebe mesmo? Meu irmão, se existe uma promessa de Deus que se cumpre todos os dias, quem recebe aí, diga amém. É que no mundo nós teríamos aflições. Isso se cumpre. Mas Ele fala assim: tem de bom ânimo. Diga para si próprio: eu tenho que ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Às vezes a gente quer complementar o versículo, diz assim, ó: eu venci o mundo, e vós vencereis também. Não, apaga isso da tua mente, que não existe o vós vencereis também. Porque senão teríamos que lutar igual a Jesus, teríamos que ir à cruz igual a Jesus. Ele fala simplesmente para você: eu venci o mundo. Ponto final. Se você está nele, você venceu o mundo com ele. Se você está fora dele, você que lute com o mundo. Mas aqueles que estão no Senhor, à sua destra descansarão, pois Ele venceu o mundo. E quem crê nisso, aplauda ao Senhor bem forte aí, em nome de Jesus. Aleluia. Segunda coisa, para que você traga o tempo do propósito à tua vida, e isso é sério. Jesus estava observando uma pesca, em Marcos, no capítulo de número 1, vai dizer isso. Jesus estava observando uma pesca, existiam alguns barcos, e você conhece a passagem, você já ouviu falar sobre a pesca maravilhosa? Já ouviu? Meu irmão, eu quero viver isso. Você também quer? Não vamos ser hipócrita não. Eu quero viver isso. Você também quer? Uma pesca maravilhosa na sua casa, na sua vida, na sua família. Todo mundo quer. Mas Jesus, né? Jesus, ele começa a dar uns pitacos na pesca de quem era profissional, falando: olha, lança ali, ó. Eu não sei se isso causou estranheza a Simão e André, Pedro e André, que estavam ali pescando, mas eu sei que eles obedecem ao Senhor, e você sabe e conhece a palavra que eles lançam as redes, os barcos, eles tiveram que pedir ajuda para compartilhar daquela quantidade de peixes, para que assim o barco não viesse a pique, vamos dizer assim. E sabe o que eu acho mais lindo na palavra? Que eles tinham acabado de viver um milagre, queridos. Exatamente o que eu e você esperamos: viver um milagre, não é assim? E diz Jesus a Simão e André: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas, pescadores de homens. Você consegue entender alguém vivendo um milagre, vivendo um tempo maravilhoso, vivendo uma oportunidade de repente chamar Jesus para a sua sociedade e falar assim: meu irmão, se a gente mantiver esse camarada aqui, a gente, vamos dizer em português, a gente vai bombar, meu irmão. Você sabe o que aconteceu? Vinde após mim. E eles largaram aquela atmosfera do milagre para ir atrás de Jesus. Naquele mesmo momento, foram encontrados Tiago e João. Aí toca na nossa alma. Diz a palavra que eles estavam consertando as redes. Repita comigo: consertando as redes. Consertar é algo bom? Não. Dá trabalho, não é? Mas por que eles estavam consertando as redes? Consertavam as redes por causa da quantidade de peixes que eles haviam
pescado? É óbvio. E você acha? Você que, imagina você numa pesca, Deus te abençoa. Quem é taxista aí? Diga amém. Sempre tem o taxista, né? Taxista aí tem? Sem causar briga. Tem alguém do Uber aí? Tem? Pode, vai dar briga não, meu irmão. Somos todos irmãos. Faz assim, quem é do Uber? Você que é taxista, vamos dizer que você rodou o dia inteiro. Isso acontece, taxista? Rodou o dia inteiro. Se você rodou o dia inteiro é porque não deu nada, não é? Aí aparece lá no teu aplicativo. Eu estou falando porque eu vivo no meio dos taxistas e dos Ubers também, tá? Fica tranquilo. Hoje eu vou ser bem imparcial. Aí você, o dia inteiro rodando, e você fala: Senhor, eu preciso de um milagre. Aí Deus faz com que apareça uma corrida, vamos dizer, de R$200 para você, naquela última corrida que você nem imaginava. Você recebe? Recebe, claro. Você aceita lá no teu aplicativo? Claro que você aceita. Aí você leva um casal com uma criança, e no meio daquela viagem, a criança passa mal. Isso acontece? Criança passa mal dentro de carro? Criança passa mal e ela vomita no banco do seu carro. Ruim, né? Vai te dar trabalho? Vai. Ao chegar no término da viagem, o pai, muito constrangido, chega e fala assim: olha, tá aqui os R$200 da viagem, mas toma aqui mais esse para que você limpe o seu carro. Você ia embora, você ia voltar para a sua casa, seja lá para onde fosse, com a obrigação de limpar o banco do seu carro, consertar as suas redes, mas eu tenho certeza de que você não faria isso murmurando, certo? Porque Deus operou um milagre. Então eu imagino o taxista com o seu banco todo sujo, mas limpando, agradecendo ao Senhor pela provisão que Ele deu. Eu imagino Tiago e João consertando as redes, mas agradecendo ao Senhor pelo grande milagre que Ele havia operado. E eu tenho certeza que você tem vivido milagres todos os dias, mas aí no meio daquela euforia do milagre, Jesus chega para aqueles que consertavam as redes e fala assim: ó, vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Meus irmãos, como é que pode? Parece que Jesus é um estraga-prazer. No meio do milagre, Jesus vai, tira e te leva para outro lugar. No meio de uma situação que você orou, buscou e tudo mais, na hora que o negócio estava ficando bom, Jesus vai, tira e te coloca em outra situação. E você não entende o porquê. Sabe por que isso acontece, querido? E essa é a segunda razão. Viver milagres não significa viver os propósitos de Deus. Você pode viver milagres todos os dias da tua vida e estar totalmente fora dos propósitos de Deus. É assustador isso? É. A palavra do Senhor vai dizer ao salmista: olha, não inveje a prosperidade do ímpio, não. Ímpio prospera, querido? Tem riqueza? Tem. Você já viu pessoas que não querem nada com Deus sendo livrados de morte? Sim ou não? Pessoas que não querem nada com Deus são salvos pelo Senhor? É uma pergunta. Uma vaga de emprego, o cristão e o ímpio. O ímpio entra e você não entra. Isso acontece? Isso acontece? A palavra do Senhor diz em Lamentações capítulo 3, que a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos
Pois as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se. Significa que a cada manhã o Senhor opera um milagre na tua vida. O fato do Senhor renovar a misericórdia dele sobre a tua vida já é um milagre. Todo mundo que acorda vivo recebe um milagre de Deus da vida, porque Ele é o dono da vida, Ele é o autor da vida. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Você acordou hoje, não acordou? Recebeu um milagre de Deus sobre a tua vida. Você crê, Deus está provendo na tua casa, eu sei disso. Mas tem pessoas que têm recebido provisão, têm recebido a vida, têm sido livrados de morte, mas não significa que essa pessoa esteja vivendo integralmente aquilo ou o porquê de Deus ter o criado ou o chamado. Por isso, meu irmão, eu não quero fazer com que se cesse, até porque eu não tenho esse poder, graças a Deus por isso. Eu não quero fazer com que se cesse o tempo do milagre na tua vida, não é isso. Mas eu quero só te dizer que os sinais, os milagres acontecem na vida de quem não quer nada com Deus, quem não está nem aí para os propósitos de Deus. Mas os sinais, os milagres também acompanham aqueles que buscam ao Senhor. E você, se busca ao Senhor, os milagres te acompanham. Você entende isso? É você que corre atrás do milagre ou o milagre que corre atrás de você? Meu irmão, o teu papel nessa terra é correr em direção a uma coisa chamada reino de Deus. E deixa que, como diz o Senhor Jesus, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não se estresse, não fique preocupado. Quem vive preocupado aí, diga amém. Quem tem perdido noite de sono, diga amém. Meu irmão, preocupado significa ocupado de forma antecipada. Preocupado, ocupado sem necessidade, ocupado de forma inútil. Eu quero te perguntar quantas vezes, em quantas noites de sono perdidas você conseguiu resolver o seu problema? O fato de você ter virado a madrugada resolveu o seu problema? Então, como foi falado aqui, uma palavra só, descansa. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Os milagres naturalmente acontecerão na sua vida, mas olha, não deixe de trazer a prioridade de você buscar os propósitos de Deus sobre a sua vida. Propósito, diga comigo, propósito significa intenção original. Intenção original. Quando nós temos algo e esse algo não serve mais para nada, nós pegamos e jogamos fora, porque não serve para nada. Mas se Ele, que é o nosso Senhor, te deu um propósito, amém? Se Ele te deu um propósito e Ele te dá a vida para continuar, olha isso, querido, significa que as intenções originais de Deus se mantêm sobre a tua vida. Que aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele concretizou, aquilo que Ele desenhou para você, ainda está de pé. Você de repente andou 20 anos aí com a mente mais alheia possível que você possa imaginar, não sei. Tem gente que fugiu da presença do Senhor sem sair do lugar. Já viu isso? Tem pessoas que estão fora sem sair do lugar. E Deus quer te resgatar no mesmo lugar onde você está. Por isso eu estou falando que hoje é noite que Deus está chamando pessoas de volta. Pessoas desacreditadas, pessoas que estão aqui, pessoas que são abençoadas, pessoas que vivem os milagres de Deus. Mas como eu disse, meu irmão, existe uma responsabilidade sobre a tua vida. Existe algo que Deus te chamou, querido. Não importa. E eu acho interessante que, graças a Deus, Deus chamou você para estar em alguns lugares e não eu. E tem algumas orações, algumas palavras que, por mais que você conheça o pastor Alexandre, os pastores dessa igreja, que você mande o WhatsApp, pastor, olha, eu preciso fazer oração pelo fulano. Meu irmão, Deus te colocou naquele lugar, colocou aquela pessoa na sua frente. Deus colocou o plano de fundo para que o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Então, nós como pastores até te ajudamos, querido.
Mas o máximo que nós podemos fazer nesse momento é fazer: Senhor, capacite aquele que tu chamou para cumprir esse propósito. Por isso que existem pessoas que é você que vai evangelizar. Existem pessoas que é você que vai trazer a palavra. Tem pessoas que você que vai estender as mãos e vai orar, porque Deus chamou você para estar naquele lugar. E lembra, quando você está naquele lugar, faz com que aquele lugar tenha propósito de existência. Terceira coisa, Romanos capítulo 8, versículo 31. Pastor, tem quanto tempo ainda? Ô Jesus, me ajuda aí. Romanos 8, 31. Meu Deus, vamos lá. Quem já recebe sobre a sua vida, diga amém. Quem sabe que Deus está falando contigo, fala assim: é comigo. Romanos capítulo 8, versículo 31 diz assim, eu vou ler para você: que tiremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem recebe diz amém. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha aí o que eu estava te dizendo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os condenará. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede. Guarda isso, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez? Só o que a gente passa, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37, em nome de Jesus, todos juntos. Em todas... Meu Deus, olha, falou de fome, espada, perseguição, um monte de coisa. Tem coisas que se levantam na nossa vida que parecem são para nos derrubar. A grande verdade é essa. E quando a gente vai entender, é o Senhor capacitando e nos provando cada vez mais. Você é aprovado por Deus? Eu quero te lembrar que Deus não tenta a ninguém, e ninguém pode tentar a Deus, porque existe alguém que já tem esse papel, que é o próprio inimigo, o adversário da sua alma. Mas Deus te prova. Mas só existe uma finalidade de você ser provado, que é de ser aprovado. Deus te prova para que você seja aprovado. Você tem passado por provas? Está aí vivo. Você está aí vivo, querido. Quem resiste às provas e chega ao final, Deus coloca um selo de aprovação sobre a sua vida. Mas o que eu quero te dizer é que você passa por provas no meio dos seus propósitos. Hoje, como diz a palavra, não tem luta, não tem dificuldade. Isso não é palavra de motivação não, querido, é palavra de Deus. Não tem luta, dificuldade, tribulação, que por mais terrível que seja, como diz a palavra para nós, que é a leve e momentânea tribulação, mas você pode passar por tudo isso, querido. Creia em nome de Jesus, que a palavra diz para nós que em Cristo somos mais do que vencedores. Agora vamos dar uma pausa aí. Você vai entender que é só em Cristo que você vence, que só em Cristo somos vencedores. Lembra, Ele venceu o mundo. Se você está com Ele, você é vencedor também. Então nós somos mais do que vencedores, porque vencemos sem lutar. Passamos por luta, mas é Ele quem nos faz vitoriosos. Mas eu quero que você guarde uma coisa no teu coração, que só existe, se você quiser anotar, meu irmão, eu descobri quem é o meu maior adversário, e desde então eu tenho lutado contra ele. Eu descobri que o meu maior adversário se chama Filipe. Sei onde ele mora, sei quais são as suas intenções, sei quais são os seus erros.
e para que eu me mantenha nos propósitos do Senhor, eu tenho que me vencer todos os dias. Eu quero te dizer, querido, que quem pode impedir o agir de Deus sobre a sua vida? Ninguém, a não ser você mesmo. Se você hoje deixou de viver aquilo, ou aquelas coisas que Deus te chamou e você sabe o que é, eu não sei, mas você sabe. Se você tiver que culpar alguém, culpe a si mesmo. Tudo aquilo que você não concretizou de Deus na sua vida, a culpa é sua. E talvez isso já te traga um desespero. Meu Deus, não, calma. Se o problema é contigo, hoje você pode resolver. A carne milita contra o espírito, Efésios capítulo 6. Quem é que tem ganho? Carne ou espírito? Existiam dois lobos, um chamado espírito, o outro chamado carne. E diversas vezes eles lutavam. E o dono daqueles lobos sabia quem ia ganhar. Os apostadores, por mais que apostassem, ele sabia qual lobo iria ganhar. E ele ganhava todo o dinheiro dos apostadores. E aí perguntaram a ele um dia: ô fulano, como é que você sabe qual lobo vai vencer? Aí ele sabia, porque ele disse assim: vence o lobo que eu alimento melhor. Quem é que tem vencido na tua vida? Você ou o Espírito? Se o Espírito vence, os propósitos se cumprem. Se você vence, nada se cumpre. Eu quero te dizer que o lobo da tua vida vai vencer aquele que você realmente alimenta melhor. Se você tem alimentado os seus planos, se você tem alimentado as suas vontades, o teu intelecto, o teu querer, você pode até cumprir, mas isso não significa que sejam os propósitos de Deus na tua vida. Eu quero te assustar mais uma vez dizendo que você não veio ao mundo para fazer faculdade, para ser lindo, para ser bem sucedido, por mais que você concretize tudo isso. E corra atrás sim, não estou falando que você tem que estudar não, mas o que traz sentido à nossa vida é quando algo foi criado para uma utilidade e aquela utilidade se cumpre. O que faz com que você tenha sentido nessa terra não é o que você conquista, é o que você é diante da presença do Senhor, querido. Por isso, meu irmão, receba em nome de Jesus que nada, nenhuma dificuldade pode parar o tempo do propósito na tua vida. Nada e nem ninguém, a não ser você mesmo, pode impedir que os propósitos de Deus se cumpram na tua vida. Para terminar, eu sei que você está doido que eu vá embora. Prometo que eu termino. Aí você fala assim: beleza, pastor, eu recebo, é de Deus, mas eu ainda não creio. É de Deus, mas eu não creio. Eu não me vejo à altura de cumprir aquilo que Deus me chamou. Eu sei o que Deus tem na minha vida, mas eu vejo e sinto medo, e por isso eu fujo, por isso eu corro. Quantos têm corrido das coisas de Deus? Digo amém. Sempre tem. Eu vou dizer um amém para você não ficar sozinho. Amém. Só para você não se sentir sozinho. Eu quero te lembrar de Moisés. Senhor, mas eu tenho o linguajar pesado. Isaías, quando vê a glória de Deus, no capítulo 6 do próprio livro de Isaías, vai dizer: ai de mim, Senhor, pois sou um homem impuro e vivo em meio a um povo de impuros lábios. Lembra disso? Deus, quando chama Gideão, vai falar assim: mas eu não, Senhor, tem um monte, e logo eu que estava escondido. Deus, quando chama Saul, você lembra do rei Saul? Diz a palavra que dos ombros para cima não existia ninguém que se comparasse a Saul. Aí você olha para Saul e fala assim: mas Saul foi capacitado, Saul foi levantado para aquilo. Negativo. Em 1 Samuel capítulo 10, quando Samuel vai ungir Saul, ele coloca um monte de perguntas e dificuldades. Mas eu sou o menor da minha casa, da menor família, da menor tribo. Ele era o mais vistoso, mas no olhar de Deus ele era o mais incapaz. E é você e eu incapaz
que Deus está chamando. Eu quero contrariar, não quero anular tudo aquilo que a gente aprendeu, claro que não, querido, mas eu quero trazer um significado a algo que nós falamos. O Senhor, diga assim comigo, o Senhor não dá nada a alguém que Ele não possa suportar. Isso é verdade ou mentira? Verdade. Mas todos esses que foram chamados receberam coisas maiores do que eles poderiam realmente carregar. Aquilo que Deus tem te dado é maior do que você. O teu propósito é maior do que as tuas forças. Teu propósito de Deus sobre a tua vida é maior do que tuas capacidades, você crê? Agora eu vou repetir a frase. Deus não dá nada a ninguém que Ele não possa suportar, não é isso? Mas espera aí, Senhor, se eu não posso carregar isso, se eu não posso suportar isso, por que Tu estabelece esse propósito na minha vida? Estabelece esse propósito na tua vida, porque não é você que vai carregar, querido. Se você obedece ao chamado do Senhor sobre a tua vida, Deus carrega para você. É Deus quem faz se cumprir. Não é na tua força, não é na tua capacidade, não é na tua eloquência, não é com a tua experiência de vida. É na força do Senhor que as coisas se cumprem na tua vida. Quem crê, aplaude ao Senhor aí em nome de Jesus. Pastor, mas que loucura é essa? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Sobrecarga é você carregar algo maior do que as tuas estruturas. Teu propósito é assim. E tem gente parando, cansado, sobrecarregado por causa dos propósitos. Tem gente que está falando assim: Pastor Alexandre, chega, não quero mais orar por fulano, não quer nada com Deus. Desisti do meu casamento, sabe por quê? Cansei de lutar. Você cansou porque você sustentou com as forças do teu braço. Lembra que na destra do Senhor nós encontramos descanso. Hoje é como se você estivesse, e esses propósitos fossem bolsas de mercado, e você tivesse que andar com elas. Enquanto você carregar esse propósito sozinho, você vai parar ao longo do caminho, vai pensar em desistir, vai pensar em pegar um táxi para ser mais rápido. Nada contra táxi, se tiver com bolsa pesada pode pegar mesmo. Quer pegar os seus atalhos, quer fazer da tua forma, quer pegar o caminho mais curto. Mas nem sempre o caminho mais curto é o melhor caminho. Hoje o Senhor se apresenta para você novamente, falando: tá pesado aí? Tá pesado? Tá pensando em parar, né? É cansativo carregar isso tudo. O Senhor Jesus está se apresentando para você e dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje o Senhor quer trazer descanso na vida daqueles que obedecem. Hoje o Senhor quer trazer resposta àqueles que têm ouvido a voz do Senhor. Você entendeu que ter propósito não é enfeitar o mundo. Ter propósito e ter um propósito sobre a sua vida, só você pode se parar. Ter propósito nem sempre é viver milagres. Você vive milagres sim, no tempo do propósito. E hoje você entendeu que o seu propósito é maior do que as tuas capacidades. Você conquistou em Deus, eu sei.
Deus abriu as portas, mas não se esqueça, porque a nossa triste mania é passar pela porta e esquecer quem foi que abriu. Foi Deus quem abriu essa porta. Não esqueça que você estava cheio de bolsas, cheio com seus joelhos trôpegos. O Senhor te ajudou a passar. Hoje você não pode falar, aquilo aconteceu porque eu orei. Não. Deus é quem traz eficácia à oração do justo. Deus é quem santifica o marido incrédulo na convivência do seu cônjuge. Por isso, meu irmão, o seu papel é só obedecer aquilo que Deus está te chamando. Se é contigo, meu irmão, fica de pé em nome de Jesus. Se você sentiu Deus falando contigo e te chamando de volta, já levanta a tua mão aí, querido. Se você sabe que a palavra é contigo, é no teu coração, fala: Senhor, é hoje, tu me chama de volta. E olha, eu não estou nem perguntando quanto tempo de evangelho que tu tem, tá? Às vezes você tem 30 anos, mas como eu disse, saiu sem se mover do lugar. Não é a tua carteirinha de membro que vai dizer a tua condição diante de Deus, querido. Hoje o Senhor está procurando algo chamado sinceridade. Você sabe o que é sinceridade? Sinceridade vem da palavra sincera. Antigamente as pessoas usavam máscaras de carnaval, e essas máscaras eram feitas de cera. E quando a palavra diz sincera, significa sem cera, sem máscara. O Senhor conhece o nosso andar, nosso caminhar, conhece os nossos caminhos, querido. Hoje Deus te achou. Hoje Deus te encontrou aqui. Talvez com o coração sem essa intenção que você tem agora. Talvez você quis cumprir um protocolo na tua vida, de cumprir mais um culto, mais uma quinta-feira. Mas hoje o Senhor dá um ponto final a isso, porque Ele ainda quer cumprir aquilo que você nem imaginava na tua vida. Mas para isso é necessário que você fale: Senhor, eu estou aqui de volta. Fale com Deus aí, abra a tua boca e levante as tuas mãos, vamos orar. Enquanto nós oramos, você fala com Deus. Porque infelizmente hoje não depende só da minha oração. Eu estou intercedendo por você, mas é com teu coração aberto que Deus vai trabalhar, querido. Começa a dizer para Deus aí: Senhor, é comigo. Talvez eu não tenha palavras para dizer para ti, mas tu sabe o que o meu coração está dizendo para ti. Porque, Senhor, eu não quero deixar passar essa chance de novo na minha vida. Eu não quero, Senhor, que essa chance se passe, porque eu sei que Tu tem um propósito na minha vida. Eu venho resistindo e fugindo ao longo dos anos, mas hoje é a data em que eu determino no meu coração o ponto final do dia que eu fugi de Ti, Senhor. Hoje, Senhor, façamos como aquele filho em Lucas capítulo 15, que assentado em meio à miséria fala: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque eu sei que lá até os empregados desfrutam de uma certa bênção. Mas hoje o Senhor não quer simplesmente colocar um anel no teu dedo, botar uma capa em você, vestir as sandálias. O Senhor quer te chamar de filho, porque para que você seja chamado de filho, a palavra do Senhor vai dizer que existe um poder sobre as nossas vidas, que nos faz ser chamados filhos de Deus. É um poder que existe sobre as nossas vidas, que nos faz ser chamados filhos de Deus. Uma
chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que Não perde a ligação, não. se tiver que humilhar meu espírito, Assim o farei. Me dá mais uma chance. quero nascer teu espírito, quero matar minha carne, Fazer tua vontade. ser tua vontade, doce Espírito. Eu quero nascer Minha carne. ser tua vontade, doce Espírito, que Quero fazer do teu Espírito. Quero nascer, Senhor. Eu quero matar minha carne,